Só para que a gente possa finalizar aquela parte, eu não li todos os pontos. Depois vocês podem pegar os slides aqui na igreja, com o pastor Cleiton, e ler depois cada ponto, tá ok? Mas só para poder fornecer uma resposta que eu considero uma boa resposta. Tá? Como eu poderia responder a qualquer tipo de libertarianismo que requeira liberdade, responsabilidade? Então eu tenho ali, eu preciso do livre-arbítrio para ser responsável, que a marca comum do discurso de qualquer libertariano, tá? Veja, é uma petição de princípio, tá? Uma petição de princípio é uma falácia que, para comprovar algo, né, já assume a sua conclusão na premissa. Eu defendo que haja circularidade. Tá? Lendo alguns estudiosos dessa área, né, parece que não dá para você fugir de um princípio de circularidade. Mas você pode fugir de uma falácia da circularidade, que é o chamado círculo vicioso. Então eu quero comprovar alguma coisa, então eu já concluo na premissa e digo, olha, é assim porque é assim. Então, na visão libertariana, o princípio de responsabilidade é defendido para promover o livre-arbítrio. Então o cara diz assim, se eu não tiver livre-arbítrio, eu não tenho responsabilidade. Entendeu? Se eu não tiver livre-arbítrio, eu não tenho responsabilidade. E aí, eu só posso ser responsável se eu tiver livre-arbítrio. É uma falácia circular. O grande problema é fazer aquilo que eu falei em uma outra ocasião. Peça para definir os termos. O que quer dizer responsabilidade? A palavra é simples, ela é composta de um radical res spons, né? Colocar perante colocar algo perante alguém. Tá? A res pública, coisa pública. A responsabilidade é colocar algo perante alguém. Num princípio de responsabilidade exige alguém em que eu possa me colocar perante. Tá? É claro que um princípio de responsabilidade exige também um valor de autoridade. Então, por exemplo, no nosso espaço, nós temos responsabilidades uns com os outros, como cristãos. Alguns são mais maduros do que outros, e aquele que é mais maduro tem cuidado daquele que é mais imaturo. Tá? Mas esse princípio de responsabilidade é dado por uma lei externa, não que tenha entre nós. Há um princípio, então, há uma lei que veio de fora. Então, veja, essa responsabilidade que nós temos um com o outro se dá por causa de uma lei que é maior do que nós dois. Ok? Quero que acompanhe isso. O grande problema é que quando nós pedimos para que Deus seja ou dizemos que Ele é responsável por algo, se você tem um conceito de que é preciso que Ele coloque-se perante alguém para responder isso, então você está equivocado. Porque não há uma lei acima de Deus da qual Ele tenha que prestar contas. Ou que Ele deva fazer por causa dessa lei, alguma coisa Ele tem que relatar isso porque Ele vai fazer. Porque o conceito Deus é lei para si mesmo. No dia que Ele jurou a sua fidelidade para Abraão, não tendo por quem jurar, Ele jurou por si mesmo. Eu juro por quem é maior do que eu. Certo? Eu juro por quem é maior. Não tem quem é maior do que eu. Então, maior aqui não é em grandão, tá? Não somente qualitativamente, né? Quantitativamente, qualitativamente. Então, não tendo por quem jurar, jurou por si mesmo. Deus é sua própria lei. Tá? Tem uma dificuldade de dizer que Ele é ex-lex, né? Acima da lei. Mas se a gente atentar direitinho, irmãos, veja, nenhum daqueles mandamentos que Ele nos deu, Ele quebra, nenhum. Porque Ele é a própria fonte desses mandamentos. Então, quando digo isso, o que eu quero demonstrar eu não preciso de um conceito libertariano para ser responsável. Eu preciso de outros conceitos. À luz das Escrituras eu tenho esses conceitos. O primeiro conceito é essa distinção criador-criatura. É uma distinção metafísica. O meu ser, quem eu sou, é derivado dele. Tudo que eu tenho é uma concessão, ou como ensina, como os teólogos falam, é um ato de condescendência da parte de Deus. A Confissão de Fé de Westminster, capítulo 7, diz exatamente isso na seção primeira.
Tá? Nós só podemos obter alguma coisa da parte de Deus por um ato de sua condescendência. E, na verdade, a Escritura define exatamente isto. Quem deu ao Senhor para que possa depois cobrar alguma coisa? Ninguém. Então, ou nas palavras, nas palavras de Cristo, o que é que você tem que não tenha sido dado? O que é que você tem que não tenha recebido? Tudo que você tem foi dado. Então, essa distinção criador-criatura implica que tudo aquilo que diz respeito à natureza de Deus, sua simplicidade, aceidade, autoexistência, Deus, como o Cordélios Antigo gosta de utilizar essa expressão, Deus autocontido, nada além dele, não há nada cotérmino a ele, nada além dele, nada ao lado dele, não há outra coisa, não há nada que possa se contrapor a ele, que possa ser um tipo de não ser, como os gregos tinham. Tá? Então, nessa distinção criador-criatura, observe, você não teve nenhuma participação no seu nascimento, onde você nasceria, quando nasceria, que época e tudo mais, não teve. Então, nessa distinção criador-criatura, o fato de você ser criatura já implica em responsabilidade. Porque você é devedor de quem lhe trouxe a existência. Então, você não precisa ter livre-arbítrio para ser responsável. No momento que ele lhe criou, já em si mesmo, você deve obediência como uma criatura racional. Tá? Então, esse é um primeiro momento. É claro que Deus se relaciona com você por meio de um pacto. Se relaciona com você por meio do pacto. Isso não tem outra forma. Né? Entre você e Deus, Cristo Jesus está no meio. Então, só é esse meio para poder se relacionar com você. Mas se não fosse isso, ainda assim você deveria obediência a Ele como uma criatura racional. Segundo, a razão de ser responsável perante Deus, sem a necessidade do livre-arbítrio, é uma razão epistemológica. O quanto eu conheço de Deus? Ou quem é a fonte do conhecimento? Irmãos, a Escritura me diz que Deus criou o mundo e esse mundo é a sua revelação. E é curioso que não há um local onde ele não se revele. Já que os céus proclamam a sua glória, já que o firmamento anuncia, e já que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras da sua mão, um dia faz discurso a outro dia. 3 palavras nesse texto, que Paulo vai utilizar lá em Romanos 10, depois do verso 17, são 3 palavras que a gente parece que não percebe. Os céus proclamam, o firmamento anuncia, e um dia faz um discurso. A criação é a voz de Deus, vamos chamar dessa forma. Tá? O eco da voz de Deus está na criação. É claro que o salmista vai dizer assim, que não se ouve som algum, mas por todo canto se faz ouvir a sua voz. Daí esses 3 verbos, não são 3 coisinhas diferentes, tá? Aí tem um recurso de poesia hebraica. Mas o que o texto está dizendo é revelação, a criação é revelação, é Deus falando. Tá? Quando ele falou, diz, haja, o que veio foi o exercício da sua voz. Eu tenho conhecimento dele. Esse conhecimento é externo. Ele está gravado no coração, na nossa mente, mas ele é externo, ele vem de fora. Eu adquiri esse conhecimento. O único que tem conhecimento analítico é Deus. É claro que, numa perspectiva humana, eu também tenho conhecimento analítico, mas todo o meu conhecimento é derivado. Todo conhecimento é derivado. E veja que curioso. O Senhor Jesus contou lá em Lucas capítulo 12 uma parábola. Vocês devem lembrar essa parábola. E o Senhor Jesus conclui essa parábola dizendo assim: aquele servo que sabia a vontade do seu Senhor e não fez, será digno de muitos açoites. Mas aquele servo que não sabia a vontade do Senhor e fez coisas dignas de açoite, será o quê? Não terá açoite nenhum, não é isso? Não, ele disse que receberá açoite, menos, mas receberá. Porque a luz que nós temos da revelação nos dá mais responsabilidade. Quanto mais luz da revelação eu tiver, mais responsável eu sou. Veja, por que os homens são condenados? É porque eles nunca ouviram falar de Jesus? Não, eles são condenados porque eles são violadores do pacto. Deus está falando na criação, mas ele suprime essa criação, suprime a verdade dessa criação e criam ídolos. Então, se isso não fosse claro para eles, eles poderiam ter uma desculpa, eles poderiam ser desculpáveis. Mas Paulo diz que exatamente
porque a criação, a revelação da criação é clara, eles são indesculpáveis. Se houvesse a possibilidade de alguém lá, eu vou mostrar um mapa depois para vocês, lá na região da Rússia, no cantinho lá em cima, chegasse e dissesse: olha, Senhor, eu não conhecia, não sabia nada do Senhor, você é responsável, a criação testemunhava a meu respeito. E Paulo, em Romanos 10, diz assim: por acaso o evangelho não foi pregado não é que ele diz, para citar literalmente, ele diz assim, Romanos 10, por acaso o evangelho já foi pregado a todos? Esse texto é assim, fazer uma boa exegese nele, né? Diz assim, verso 18, mas digo, porventura não ouviram o quê? Veja, verso 16, mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. De onde é que ele está tirando essa citação? Do Salmo 19. Salmo 19, ok? Então, veja esse tipo de atuação. Eu sou responsável diante de Deus pela luz da revelação que Ele tem me dado, tá? Pouco ou muito, e quanto mais revelação, mais responsável. É claro que uma mentalidade incrédula vai dizer assim: então é melhor eu não conhecer porque eu sou menos responsável. O fato de termos mais revelação é um ato de condescendência da parte de Deus. Você poderia ter nascido lá no meio do mato, onde nunca chegaria a sua palavra, e você seria condenado, porque você é um violador do pacto. Você suprime a verdade. Deus está falando claramente na criação, e você está dizendo: que nada, eu não quero saber disso, eu vou criar os meus próprios ídolos. Outro ponto, eu sou responsável diante de Deus por causa do conceito ético. Quem é o padrão? O padrão último não sou eu. Todo padrão que nega a pessoalidade divina na realidade última é um padrão relativista, né? Ou o padrão da força, né? Quem tiver mais força ganha. Mas veja, o conceito de certo e errado não pode ser derivado de uma natureza fisicalista, não pode, tá? Ou opta pela força ou opta pelo relativismo ou utilitarismo. Mas porque existe um Deus pessoal, triuno, isso é interessante que Francis Schaeffer, no livro O Deus que se Revela, ele fala sobre a necessidade metafísica de Deus, da existência de Deus, a necessidade epistemológica e a necessidade ética. E na necessidade ética, o padrão é Ele. Quando o Senhor disse e viu Deus que era bom, veja, nós sabemos o que é bom ou o que é ruim, às vezes sabemos por comparação. Isto aqui é melhor do que aquilo, ou por utilidade, isso é mais útil do que aquilo, portanto melhor. Mas Deus não precisou fazer isso. Na criação, ao dizer e viu Deus que era bom, não tinha outra coisa com que comparar. Deus é o próprio modelo para saber o que é bom. Então Deus é quem diz o que é bom ou o que é ruim, é Ele quem diz o que é verdadeiro, o que é falso, é Ele quem diz o que é certo e o que é errado. Então se ele nos deu a sua lei, que é reflexo da sua natureza, do seu caráter, essa lei é o padrão para todos os homens. Ela não é relativista. Ela não pode ser temporalmente fechada, localizada. Ela se estende, porque ela é revelação de Deus para todas as gerações. Então veja, eu sou responsável porque Deus imprimiu a sua lei no meu coração. Romanos 2,14 diz que quando os gentios fazem aquilo que é da lei, sem ter a lei clara para eles revelam a lei de Deus no seu coração. E Paulo vai mais longe ao dizer isso aqui em Romanos 14, diz que os homens serão julgados, versículo 15, ele diz assim: quando eles fazem, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Então, os homens serão julgados pelo evangelho de Cristo, e a lei é quem vai ser de fato o elemento que vai julgá-lo, dizer justificado ou condenado. Deu para entender isso? Como não tem Cristo, os homens serão condenados. E por fim, teleologia. Eu sou responsável porque eu não sou um fim em si mesmo, ou em mim mesmo. Você não é um fim em si mesmo. As coisas não resumem-se a você. Na verdade, as Escrituras ensinam que o fim é Cristo, né? O próprio apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 1 que o que Deus Pai
fez convergir todas as coisas que estão nos céus e na terra em Cristo Jesus. Diz assim, que ele, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como estão na terra. Então, se vocês observarem aqui nesse texto, de verso 3 a 14, por 3 vezes aparece um refrão, né? Já que é um poema isso aqui, é um cântico, aparece um refrão, para o louvor da sua glória. Para o louvor da sua glória. Romanos 11:36 a gente viu, porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. O fim não sou eu, o fim não é você. Então por que eu sou responsável diante de Deus? Porque ele me fez para a sua glória. Ele criou o universo para a sua glória. Paulo diz aqui em Efésios ainda mais, acerca da nossa redenção, diz versículo 9, e demonstrar, né, ele mostrou as riquezas insondáveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, e que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades. O Senhor fez para a sua glória e está mostrando de fato quem é Deus. Somente Ele é Deus. Você não precisa de livre-arbítrio para ser responsável. Você é responsável porque você é criatura, você é responsável porque tem a luz da criação, você é responsável porque o padrão de moral não é você, de ética não é você, e você é responsável porque você não é um fim em si mesmo. Você é responsável por isso, ok? Bom, vamos avançar aqui um pouquinho, trabalhar um pouco acerca desse personagem, John Hick. John Hick. Quando eu li a primeira vez acerca de John Hick, eu fui procurar saber um pouco mais. E peguei alguma literatura dele e assim, fiquei espantado com o histórico dele. Tá? O John Harwood Hick, tá? Nasceu em 1922 na Inglaterra e aos 18 anos experimentou o que ele descreve como uma poderosa conversão evangélica. Ele criou-se numa igreja anglicana e ele dizia que era tedioso ficar por lá. Tá? E era ele quem disse, não fui eu, viu, irmãos? Um abraço aos irmãos anglicanos. Tá? Foi ele quem disse. Mas aí ele se converteu a uma fé evangélica de tradição fundamentalista. Tá? Tem jeito, né? E essa conversão dele aconteceu aí quando ele estudava direito na University College em Hull. Tá? Hick então se filiou à Igreja Presbiteriana da Inglaterra, depois de se formar na Universidade de Edimburgo e concluiu seu doutorado em filosofia em Oxford. Concluindo então a sua preparação para o ministério, foi ordenado pastor da Igreja Presbiteriana da Inglaterra. Tá? Então ele teve seus estudos interrompidos durante a Segunda Guerra Mundial e estava ciente então de todos esses casos. Quando ele retornou em 45, ele estudou, completando aí os 3 anos de seu treinamento filosófico em Edimburgo, antes da sua própria ordenação. Tá? Hick estudou e teve a sua... Eu passei ali... Fez a sua tese, tá? Em Edimburgo ele defendeu a sua tese de doutorado, cujo tema é Fé e Conhecimento, em 1957. Por esse assunto já dá para você perceber qual é a área de especialização dele. Tá? A área dele é de epistemologia e de filosofia da religião. Tá? Ele é um teólogo e é um filósofo. Certo? Então, depois disso, John Hick atendeu ao convite do Westminster College em Cambridge, nos Estados Unidos, e por 3 anos, né, ali tratando, depois foi ordenado então para a Igreja Presbiteriana da Inglaterra. Era casado, né, serviu 3 anos como pastor de uma igreja presbiteriana na área rural. Voltando para a academia, John Hick recebe um convite para ensinar filosofia da religião na Universidade de Cornell, e antes tinha ido para o Seminário Teológico de Princeton em 1959 e serviu ali como professor de filosofia da religião. Tá? Durante esse período ele escreveu alguns livros, e entre eles um livro de introdução à filosofia da religião, que está aqui comigo depois se você quiser ver, tá? com uma palhinha do seu pensamento em termos de filosofia da religião.
Esse livro já está na quarta edição, tá? É claro que ele poderia ser classificado nessa ocasião como um conservador, né? Mas a sua visão conservadora era ainda ligada ao fundamentalismo. Tá? E naquela ocasião surgiu uma controvérsia acerca do ministério, da ordenação dele, de Rick, tá? Mas também em torno do nascimento virginal de Cristo. Tá? E isso foi discutido para o seminário e também no seu presbitério. Ele passou muito mais tempo na universidade, né, gastando tempo ali na Universidade de Cambridge. Ele depois assumiu a Universidade de Birmingham, né, em 1967. Ali, né, você tem aqui então um quadro das obras, eu não passei? Um quadro das obras de John Hick. Fé e Conhecimento, 1957, Filosofia da Religião, em 63, Mal e o Deus de Amor, em 1966, Argumento para a Existência de Deus, Deus e o Universo das Fés, tá? Morte e Vida Eterna, Deus tem muitos nomes, uma interpretação da religião. Esse livro dele, uma interpretação, né, é considerado um dos melhores livros, recebeu prêmios pelo conteúdo inovador da relação com as religiões, tá? E aquele outro ali, o Arco-Íris das Fés, tá? Em 1995, esse livro foi traduzido no Brasil e tem a sua autobiografia, tá? Esse livro, então, foi traduzido, o Arco-Íris da Fé, né? ou das Religiões, Teologia Cristã e o Pluralismo Religioso, o Arco-Íris das Religiões, traduzido no Brasil, certo? Em 2005. Tá? Nesse livro você vai encontrar, então, a proposta do John Hick sobre aquilo que é conhecido como pluralismo religioso. Foi lá na Universidade de Cambridge que ele, então, foi impactado, na Birmingham, né, em 1967, quando ele foi confrontado com um contexto sociocultural e religioso diversificado. Tá? Quando a gente fala nisso, irmãos, a razão, e a gente não pode desprezar, é essa expressão aqui: no mercado das ideias religiosas superabundam produtos atraentes. Ela oferece aos compradores intelectuais incontáveis opções nessa área, abrangendo desde o agnosticismo até o Zen. No entanto, qual é o produto mais vendido? É crucial para o consumidor espiritual adquirir a religião correta? Ou ele deveria sentir-se livre para selecionar qualquer uma das opções existentes? Muitos hoje dizem que todas as religiões estão certas. Entretanto, minha afirmação é que a sabedoria não mente com a fácil presunção de que todas as crenças do mundo levam a Deus. Essa ideia é de bom tom e, a princípio, muito atraente. No entanto, ela conduz a um turbilhão de dificuldades racionais. A sabedoria encoraja um desafio mais difícil: encontrar o verdadeiro caminho que leve a Deus. Isso parece intimidador a princípio, mas é altamente recompensador no final. Então vejam, nessa universidade, Hick entra em contato com as grandes comunidades de muçulmanos, de sikhs, hindus e judeus. E ali ele começa a se abrir para o diálogo religioso. Não é um problema com o diálogo religioso. Tá? O problema é que, uma vez que você mantém esse diálogo e seja impactado por essa pluralidade e levante alguns questionamentos que são legítimos, que precisam de respostas. Mas quando você muda o referencial para essas respostas, então o problema vai acontecer como aconteceu aqui, ok? Então, ao lado dessa experiência de inúmeras viagens de Hick pelo mundo afora e mais estudos das religiões, essas coisas conduziram a John Hick às suas principais contribuições no campo que é chamado de pluralismo religioso. É a marca da sua teologia. É claro que pluralismo sempre já tinha sido discutido, mas com o processo de expansão de tecnologia, de encolhimento do mundo, passou-se a perceber que o cristianismo, lá na Idade Média, não se resumia à Europa. Né? Tinha mais coisas. Então, a partir disso, Hick produziu vários artigos e discussões em defesa do pluralismo religioso, a ponto de que o nome dele é associado ao assunto. Tá? Dê uma olhada nesse quadro e vejam se não há de fato, e é claro que sim, que a diversidade religiosa torna-se um problema para o cristianismo, pois o cristianismo reivindica exclusivismo.
Então aqui está um mapa, vejam, as maiores religiões do mundo. Tá? Agora imagine alguém aqui, veja, aqui são religiões do povo, folclóricas ou sincréticas. Tá? Então imagine alguém que está aqui, certo? Então esse quadro, aí você tem o catolicismo romano, protestantismo, cristianismo ortodoxo oriental, tá? Islamismo de um tipo, islã de outro tipo, tá? Religiões japonesas, budistas, tá? Taoístas, tá? Todos registrados aqui, hindu, aqui na Índia, tá? Budismo, aqui Japão, religiões locais na África, tá? Judaísmo, muçulmanismo e etc. E outras religiões. Então, ao se deparar com esse quadro, é um desafio para o cristianismo. Nós afirmamos exclusividade. Pense um pouco, no primeiro dia de aula eu falei aqui com os irmãos, vamos fazer o seguinte, desse quadro você tira todos que não são cristãos, e aí você já vê o mundo como vai ficar mais curtinho. Desse chamado cristianismo, você começa também a se segmentar. Esse não é cristianismo legítimo, esse não é cristianismo verdadeiro. E aí você afunila. Se você estender para essa negação, para o cristianismo oriental, aí também vai estender para o cristianismo ocidental, catolicismo popular, né, o catolicismo romano. E aí você põe para os protestantes. E aí você sabe que nem todos os protestantes são bons protestantes, né? Alguns, sabe, não são reformados como nós, né? E aí você afunilou mais ainda. Mas aí a gente tira também os nominais. Sobram 144 mil, não sobra não? Certeiro, não sobra não? Não? Veja, é um problema, é uma coisa que a gente tem que refletir. É preciso uma resposta a esse desafio. Tá? Então, ao tratar com o John Hick, o meu interesse era exatamente porque o desafio foi lançado. Para nós, parece que a coisa está muito clara. Em sermos cristãos, protestantes, reformados, calvinistas, né? Então, a gente pode afunilar mais, né? E aí a gente resolve a questão, tá bom demais. Eu sou eleito, os outros não são. Acabou-se. Não é isso? Não é assim? É mais fácil. Eu já estou contado entre os eleitos, o resto eu não quero nem saber. Mas isso é um problema, a gente tem que tratar disso. É claro, irmãos, que existem questionamentos intelectuais, racionais e emocionais. Imagine aqui, todos os outros que não são cristãos são condenados. Ok? Então é preciso uma resposta a ele. Então, o pluralismo religioso é antigo. O que Hick fez foi dar a ele uma conotação nova e convincente, proporcional à consciência global que hoje procura se impor a nós. Então, ele deu agora, veja, ele pegou aquilo que já era conhecido, lembra lá, e deu uma roupagem nova. E nessa roupagem, então, lançou-se um desafio. Tá? Hick defendeu a proposta do pluralismo em 2 de seus livros, Deus e o Universo das Religiões, em 1973, e no mais popular, Deus tem muitos nomes. John Hick propõe, então, essa abertura para outras religiões. É claro, irmãos, que a gente vai perceber, então, a influência, as hipóteses de John Hick. Primeiramente, a primeira hipótese, o papel, a influência da cultura na produção das crenças. Meus irmãos, nós não vamos ser ingênuos de pensar que a cultura também não influencia nossas crenças. Claro que sim. Mas não todas. Mas o John Hick diz assim, a única razão para tratarmos nossa tradição de modo diferente das demais tem uma explicação que é bem humana, embora não muito convincente. É porque ela é a nossa tradição. Evitemos aqui o dogma arbitrário e implausível de que a experiência religiosa é ilusória, ou seja, a experiência que eu passei de religião é verdadeira, não é ilusão, com exceção da experiência particular de nosso interlocutor. Então, observe, o que John Hick está dizendo é que se você tivesse nascido na Índia, você seria um hindu. Se tivesse nascido na Arábia, seria um muçulmano. Você já ouviu esse argumento em algum lugar? Certo? Você entende que se você for um menino, você tem uma dificuldade tremenda com essa resposta. Mas se for um calvinista, não. Cornelius Van Til tem um livretinho chamado Por que Creio em Deus? Já conhece esse livro? Já leram esse livretinho? É espetacular, né? Você foi condicionado a crer em ser cristão. E aí ele já estava lidando com esse questionamento naquele ano. Ele dizendo, de verdade, é fato, como eu defendo que Deus criou todas as coisas e ele tem um decreto eterno, em que o seu decreto é responsável por todas as coisas, eu fui condicionado de fato a crer. Ele não abre mão disso.
Não abre mão. Tá? Agora, se você não for, tá? Se você nega o decreto, então o que é que vai sobrar? Nada, né? Então observe, John Hick faz assim, ao observar aquele quadro, ele diz: seria compatível com o amor divino infinito que Deus tivesse decretado? Você está falando com um ex-presbiteriano agora. Decretado que apenas uma minoria de seres humanos, aqueles que calharam de nascer na parte cristã do mundo, tivesse oportunidade de vida eterna? Se você disser que não é compatível com isso, então você está dentro daquilo que Hick chama de a sua fé é mais madura. Tá? Mas se você perceber nessa citação de Hick, eu não sei se eu coloquei, eu não coloquei a outra citação, só aqui no meu texto. Se você perceber a citação de Hick, veja, os teístas abertos disseram que a gente precisa o quê? Repensar a onisciência de Deus à luz da liberdade humana. John Hick está fazendo a mesma coisa. Seria compatível com o amor divino infinito, que Deus tivesse decretado apenas uma minoria dos seres humanos. De onde é que é o ponto de partida dele? É do homem para Deus. É de baixo para cima. Não é diferente do teísmo aberto. Tá? Então, essa hipótese de John Hick é que todas as suas crenças, né, suas crenças religiosas, são influências da cultura que produziram essas crenças. Se você tivesse nascido num país muçulmano, você seria muçulmano. Se tivesse nascido no meio de uma tribo, você teria as mesmas crenças, estaria adorando Tupã. Tá? Até certo ponto faz sentido. Mas não é toda a resposta. Tá? Não é toda a resposta. Porque, a menos que você defenda um conceito libertariano ou de acaso, tá? Ou um Deus que não tenha controle sobre o mundo, então você poderia pensar dessa forma mesmo. Tá? Mas se você pensar do contrário, que há um Deus que governa todo o mundo, toda a criação, todos os atos dos homens, não haveria nenhuma dificuldade com isso, ok? Uma segunda hipótese de John Hick é acerca das grandes religiões. As grandes religiões e suas contribuições. Tá? Vejam, não está aqui aquelas religiões aberrantes e bizarras e loucas. Não é isso que John Hick está pensando. O que pode parecer uma incoerência, mesmo as religiões mais antigas, não é isso. Tá? A questão gira em torno das grandes religiões mundiais, as tradições religiosas que cooperaram inegavelmente através dos séculos e em diferentes países para a formação da consciência religiosa, instilando nela ao mesmo tempo ideias morais. Ou seja, não é qualquer religião. Tá? John Hick vai fazer ele tem uma teoria acerca de eixo areal. Né? Essas religiões são revelações de Deus, elas não são por acaso. Acho que tem ali, não sei se eu coloquei. Bom, tem um ponto dali. Essas religiões não são religiões por acaso, elas são revelações. E ao longo do tempo, Deus mostrou por meio do judaísmo, o judaísmo por meio do cristianismo, o cristianismo por meio do islamismo, tá? Por meio do hinduísmo, por meio do budismo. São religiões que se tocam. Tá? E o que John Hick quer que você perceba nessa apresentação das religiões, né? Nessa terceira hipótese, ou nessa segunda hipótese, tá? É que as grandes religiões não são obras do acaso, pois têm um eixo em comum. Todas elas creem numa divindade maior, tá? Todas elas querem um princípio moral. Ela tem a existência de uma realidade, elas creem numa resistência de uma realidade e de uma fonte transcendente de todas as coisas. A necessidade do homem se identificar com essa própria realidade, de se conformar com ela, de servir a sua divindade, de seguir a sua lei, de entrar num processo de santidade, enfim. Tá? E os grandes líderes dessas religiões se destacam como modelos. Tá? Cristo, Maomé não, né? Mas tudo bem. Então, todos eles. O que ele está pensando é que essas grandes religiões, tá, têm essas contribuições. Então, esse eixo comum nessas religiões, se uma religião cabe nesse eixo comum, então ela está inserida nesse processo. E isso levaria, então, a pensarmos o seguinte: John Hick está concentrando as religiões do mundo em algumas outras, certo? Ele está concentrando, tá, no muçulmanismo, no hinduísmo, no budismo e no cristianismo. Tá? E se você observar nesse mapa, de fato o mundo é dividido entre essas religiões. Você tem religiões que são segmentos ou facções dessas grandes religiões, certo? Então, parece que agora o problema para John Hick ficou mais resolvido. E aí agora você também pode pensar, tem alguém que está
aqui, tem no hinduísmo, mas ela tem o mesmo eixo comum do cristianismo ou do muçulmanismo. Então, o mundo dessa forma então ficou mais curto em termos religiosos. São muitas religiões que podem ser agrupadas agora nesse eixo comum, ok? A terceira ideia de John Hick, portanto, é que John Hick está defendendo implicitamente uma espécie de universalismo soteriológico. Apresentou ali? Universalismo soteriológico. John Hick diz assim: as diversas tradições religiosas são reconhecidas como meios bem diferentes, mas igualmente válidos de experimentar e responder à realidade última, que no cristianismo é reconhecida como Deus. Isso aqui foi a parte de uma entrevista. Tá? Vejam, ouçam as palavras dele. Quero explorar a hipótese pluralista de que as grandes religiões mundiais têm diferentes percepções e concepções do real, e por isso mesmo apresentam diferentes respostas no âmbito das principais formas de ser humano, e que em todas elas a existência humana deixa de ser autocentrada e passa a se centrar no real. Essas tradições, consequentemente, devem ser entendidas como espaços soteriológicos alternativos, ou caminhos ao longo dos quais homens e mulheres têm a oportunidade de encontrar, veja essa frase dele, salvação, libertação e realização máxima. Contempla as 3 grandes religiões, ou as 4 grandes religiões: salvação, cristianismo, judaísmo, libertação, budismo, hinduísmo, realização máxima, qualquer outra religião. Tá? Então, desse modo, segundo Hick, não há muita diferença dentro desse conceito, a diferença entre os deuses dessas religiões. Na verdade, são apenas as múltiplas faces de Deus, ou os muitos nomes que ele tem. Então, quando a gente examina essa proposta de John Hick, ela não pode ficar sem uma crítica, tá? Porque não é simplesmente uma manifestação do inefável, não é uma manifestação do real apenas, tá? É claro que há um senso de transcendência nessas religiões, tá? Mas a razão desse senso de transcendência não reside no fato de que é apenas uma manifestação, um outro tipo de manifestação de Deus ou do divino, e os homens assim podem encontrar o caminho de salvação. As coisas não se resumem a isto, e eu quero apresentar algumas críticas ao pensamento de John Hick. Primeiramente, a hipótese pluralista requer que se negue a encarnação singular de Jesus Cristo. Não tenha dúvida disso, irmãos. Se você admite que simplesmente as religiões são manifestação do inefável, então significa que aquilo que é relativo à encarnação de Cristo não é verdadeiro. E John Hick percebeu isso. Num de seus livros, ele interpreta a divindade de Jesus à luz da crítica bíblica e moderna. Notou o impacto do liberalismo aqui? De acordo com ele, a definição de Nicéia de Deus o Filho encarnado é o único modo de conceituação do senhorio de Cristo, um modo tomado pelo mundo greco-romano de Nicéia, que Nicéia foi herdeira. Ouviram a voz de Hannah aqui, não é? Porém, na nova era de ecumenismo mundial que estamos inseridos, é próprio para os cristãos tornarem-se conscientes do caráter mitológico de sua linguagem tradicional. Você está no século XX, século XXI. Você não pode ainda pensar com as categorias do primeiro século. Cristo que encarnou. Então, a hipótese de Hick requer que você negue a encarnação singular de Cristo. Porque, na verdade, irmãos, em outras religiões também eles admitirão alguma espécie de encarnação de suas divindades. Vishnu, no hinduísmo, Krishna, né, encarnação, Brahma. Então, essa mentalidade é que alguém pode dizer, não, mas na religião hindu também tem um processo de encarnação. Mas a encarnação aqui, irmãos, é que Cristo aqui não é simplesmente a encarnação de Deus. Né? Ele não é um fantasma, ele não é um espírito que andou entre nós como os outros. Os outros até admitem essa possibilidade, mas eles são intocáveis. Que Cristo é Deus homem encarnado, a encarnação é singular, o meio é singular, o seu nascimento é virginal, não há participação de pai e mãe, o próprio ato de Deus no seio, no ventre da Virgem Maria.
Então, afirmar a hipótese pluralista é negar a singularidade de Cristo, é negar também a sua exclusividade. Tá? Como ele fez afirmações sérias acerca de si, acerca do mundo, acerca de Deus e acerca do homem, significa que se Jesus for quem ele disse ser, então Rick não poderia derivar suas conclusões a partir das Escrituras. Deu para entender? Rick não pode concluir a partir das Escrituras, tá, que era mitológico o Cristo e que a encarnação era um mito. Ele não poderia concluir isso. Porque se ele tomar Cristo pelo que ele disse, que ele não tem acesso, o único acesso que ele tem é a Escritura. Então ele vai descamar a Escritura, assim como fez Bultmann, assim como fizeram os outros. E nesse descamar, então ele vai chegar a uma interpretação que ele está trazendo para a Escritura. Porque se Jesus for quem ele disse, a hipótese de Rick não faz sentido. Tá? O pluralismo religioso inclusivista é completamente desconhecido nas Escrituras, seja por Jesus ou pelos apóstolos e profetas. Não há isso. Salmo 147, lá no verso 19 e 20, diz assim: mostra a tua lei a Jacó e teus preceitos a Israel. Não fizeste assim com nenhuma outra nação. Lá no texto de Deuteronômio capítulo 4, o Senhor disse a Moisés que ele deu a sua lei ao povo de Israel e repartiu os deuses entre as outras nações, mas o Deus verdadeiro foi mostrado ao próprio Israel. Então é desconhecido. Mas isso é lá no Antigo Testamento. No Novo Testamento também. No Novo Testamento, na passagem que a gente abriu aqui, o Senhor disse àquela mulher samaritana: vocês adoram o que não conhecem, vocês nem sabem o que estão adorando. Mas a salvação, a gente sabe quem está adorando. O que Cristo está falando nesse texto é que eles têm conhecimento do Deus verdadeiro por causa da revelação. Eles tiveram a revelação. E o Senhor Jesus diz assim: a revelação se deu na história. Ela vem, a salvação vem dos judeus. Tá? Então, essa crítica. A outra concepção é que, se a concepção de Rick for verdadeira, então ela implicaria uma anulação da lei da não contradição. É claro que para o pensamento contemporâneo a lei da não contradição não faz muito sentido. Contam que Saul Kripke, quando, se eu não me engano, ele estava em Princeton, né, era professor de lógica, né, e um lógico da área de linguagem, conta que ele, quando chegou lá, e havia um debate sobre a lei da não contradição, que é o calcanhar de Aquiles de qualquer pensamento que negue a verdade. Tá? E aí disseram: olha, vamos acabar com esse negócio da lei da não contradição. Aí ele propõe: tudo bem, vamos acabar com ela, mas vamos ficar com ela. Porque ao dizer que a lei da não contradição existe, então se contrapõe a uma outra premissa: ela existe. Houve uma negação da anterior. O que está por trás disso aqui pode parecer complexo, mas vejam, eu vou ler um texto, esse texto aqui, quero ler depois um outro texto que está aqui naquele computador, que eu não consegui trazer para cá. As religiões fazem afirmações que consideram verdadeiras, certo? Elas não fazem afirmações que são consideradas simplesmente subjetivistas. Elas fazem afirmações que querem descrever a própria realidade. E na teoria da correspondência da verdade, aquilo que eu faço de afirmação deve corresponder à própria realidade. Se eu disser que isso aqui é alto, isso aqui tem que ser alto. Se eu disser que é branco, tem que ser branco. Tá? Se eu disser que é branco e for de outra cor, então não corresponde à realidade, é mentira. Então, as religiões fazem afirmações que consideram verdadeiras. E ao assumir que todas as religiões são verdadeiras em suas concepções de divindade, ou do real, do inefável, se fizer isso, é uma contradição. Por exemplo, o Deus cristão triunipessoal é completamente diferente do Deus muçulmano, que é monopessoal. Então, se eu afirmo que Deus é triunipessoal e um muçulmano afirma que ele é monopessoal, não podem ser duas verdades. Então, implicaria ter que anular, ter que suspender a lei da não contradição, para entender a diferença do outro. O que seria simplesmente, irmãos, uma incoerência. Tá? O Deus cristão triunipessoal é completamente diferente do Deus hinduísta. Muitos deuses com uma realidade finita e impessoal. O Islã, monoteísmo monopessoal, e o hinduísmo, politeísmo pessoal e impessoal, não podem ser verdadeiros ao mesmo tempo. Então, admitir a hipótese pluralista é negar a lei da não contradição. Então, a passagem, o texto que eu queria ler, rapidamente, é assim. Se você aceita a teoria da correspondência da verdade, ou seja, de que a verdade corresponde à realidade,
tá? E que a correspondência com a realidade determina a verdade ou a falsidade de uma declaração. Então, duas declarações não podem ser verdadeiras se elas forem contraditórias. Uma tem que ser verdadeira e a outra tem que ser falsa. Se alguém decide que existe boa razão para crer na encarnação, então o pluralismo não é uma opção. Deu para entender isso? Tá? Se alguém admite que a encarnação de Cristo é de fato uma opção verdadeira, então não tem espaço para outra. Não há mais espaço para outra. Se você admite que o Deus revelado é triuno, e aqui, irmãos, a realidade vai ser exatamente essa manifestação da unidade e pluralidade de Deus, mas fica para outra hora. Tá? A unidade e pluralidade em Deus são realidades últimas. Tá? Ele é um e três, ele é uno e múltiplo, de modo que a própria realidade vai revelar isso. Unidade e pluralidade. Isso aparece nas cartas de Paulo, quando ele fala da igreja, um corpo, muitos membros. Quando ele fala dos dons, lá em Efésios capítulo 4, do versículo 1 a 7, e depois de 7 em diante. Então, se alguém decide que existem boas razões para crer na encarnação, então o pluralismo não é uma opção. A afirmação de que, na realidade, Deus tornou-se humano em Jesus, significa que, ao menos nesse contexto, o cristianismo tem conhecimento do real, que é distinto e superior. Então, observe, afirmar o pluralismo é anular a lei da não contradição. Tá? Um outro caso é que a concepção pluralista é autocontraditória. Normalmente, os pluralistas não aceitam as reivindicações do cristianismo ser verdadeiro. É autocontradição. Então, eles, os pluralistas, são intolerantes com o cristianismo, sendo eles mesmos exclusivistas em suas posições. Eles não admitem a opção ou a possibilidade de que alguém diga que o cristianismo é verdadeiro. Diga para um pluralista que o cristianismo é verdadeiro e você verá quão intolerante ele é. Isso não é opção. Então é autocontraditório. Ser pluralista, admitir que todo mundo tem verdade e admitir que ninguém está certo. Que não existe verdade nenhuma, portanto, ok? Então, eles excluem o cristianismo, ou excluem do cristianismo o direito de fazer afirmações exclusivas. Tá? É um personagem, um escritor, Peter Jones, no livro Ameaça Pagã, diz: olha, o mundo não odeia religião, o mundo odeia cristianismo, certo? Outro ponto, o universalismo, é claro, é falso e anula a própria justiça. Normalmente os pluralistas rejeitam, aqui ficou a mesma citação, tá? O caso faltou algum texto, deixa eu ver se está aqui. Os pluralistas, no caso do universalismo, eles é falsidade, porque a gente vai perceber que é uma anulação da justiça. Se não há justiça final onde ímpios possam ser punidos, significa o seguinte: não importa como você viva, ou como Madre Teresa de Calcutá ou como Hitler, não faz diferença. Tá? Eu não quero dizer com isso que a sua salvação é pelas obras, mas o que está por trás de um princípio de retribuição é um princípio de satisfação da justiça. Se a justiça não é satisfeita, ela tem que ser aplicada, tem que ser exercida. E por isso mesmo, todos aqueles que negam o princípio de justiça e que são universalistas, não têm um discurso apropriado para se fazer justiça. Não tem. Porque a pergunta que eu faço para o universalista é: faz diferença então como se vive? Nenhuma. Se todos serão salvos no final, não faz diferença nenhuma, ok? Mas o mais grave ainda do universalismo é que ele é contrário à própria Escritura. Ele é contrário. O Senhor Jesus Cristo é contrário ao universalismo, ao dizer que ninguém vem ao Pai senão por Ele. Os apóstolos são contrários ao universalismo, ao dizer que nenhum outro nome é dado debaixo do céu, importa que seja salvo. O próprio Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 24, Mateus 25, vai dizer que no final alguns irão para a vida eterna e outros irão para a condenação eterna. O universalismo é falso por definição. Tá? Bom, o que é que a gente aprende aí desse conteúdo que a gente viu hoje? Primeiramente, fazer teologia de baixo para cima certamente resultará em negar algum ou os atributos de Deus. Qualquer princípio teológico que comece de baixo para cima, que tente justificar o ser humano
porque não compreende a relação entre os atos de Deus na criação com o desconhecimento que eu tenho desses próprios atos, e aí eu tento preservar o ser humano por causa de Deus, para proteger o ser humano, então eu termino negando a Deus. Toda teologia que começa de baixo para cima termina em algum momento negando um atributo ou os atributos de Deus, tá? A necessidade de uma ferramenta apropriada para a leitura das Escrituras. O que nós aprendemos até aqui é que o método histórico crítico não era suficiente, pelo menos Barth não acreditava que era. E o que nós estamos vendo é que um método que leia a Escritura a partir do contexto que se encontra também não é apropriado. A Escritura, como uma frase que eu usei aqui, ela é inocente até que se prove o contrário. Ela me dá o meio de ser lida, ela quer ser lida como ela foi escrita, né? É natural que eu gosto de perguntar, quando alguém nega esse tipo de princípio, pergunta assim: se você escreve uma carta, como você quer que eu leia? Então por que eu não aplico esse mesmo recurso de leitura na própria Escritura? Entendo, irmãos, mas a Escritura me diz que ela não é somente um livro comum. Ela me diz também que ela é um livro que é inspirado por Deus. E por isso mesmo, o apóstolo Paulo pode recorrer e dizer que o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus, porque elas se revelam espiritualmente, elas se manifestam espiritualmente. De modo que, então, eu preciso do auxílio do Santo Espírito para a compreensão da própria Escritura. Mesmo que eu tenha todas as ferramentas, mesmo que eu conheça grego, conheça hebraico, conheça gramática, conheça de trás para frente a geografia bíblica, conheça tudo isso, mas é o Espírito de Deus quem iluminará. Lembre-se que quando aquele eunuco estava lendo a Escritura, ele estava lendo um texto comum, mas ele não sabia o que significava. Foi necessário que Filipe lhe expusesse o texto. Diz o texto bíblico assim: começando nessa Escritura, apresentou-lhe Jesus. E quando os discípulos no caminho de Emaús estavam conversando com Cristo, eles também não estavam sabendo o que estava acontecendo. Não sabes tu o que aconteceu nesses últimos dias? Você é de fora por acaso, que não está sabendo o que aconteceu? Diz o texto bíblico que o Senhor Jesus Cristo começou por Moisés, expondo para eles Moisés, a lei e os escritos. Lá no final, depois deles participarem da Santa Ceia, né, da Eucaristia, vamos dizer dessa forma, diz assim: então abriram-se os olhos e compreenderam as Escrituras. De fato, irmãos, eu preciso de uma ferramenta apropriada para ler a Escritura. Eu devo lê-la no seu contexto histórico, eu devo ler na sua gramática, eu devo ler naquilo que ela me dá de ferramenta. Os pressupostos das Escrituras são extraídos dela mesma. Então ela me mostra que um texto esclarece outro, ela me mostra que ela é inspirada, ela me mostra que ela é infalível, ela me mostra que é palavra de Deus, que é inspirada pelo Santo Espírito. Ela me mostra que nenhuma profecia de particular interpretação, mas homens santos foram movidos pelo Espírito Santo e aí trouxeram então a palavra do Senhor. Então eu preciso desse ferramental. E aqui eu tenho uma palavra: você não precisa ter, como eu disse ontem, não precisa sacrificar o seu intelecto, porque acredita que a leitura científica vai ser melhor, ou supostamente científica. Porque a leitura científica é uma tentativa de despir tudo que a Escritura diz de si. Se ela diz que é inspirada, a leitura supostamente científica diz que não é inspirada. Agora pense um pouco. Eu afirmo que a Escritura é inspirada e alguém afirma que ela não é inspirada. Quais são os dados empíricos que nós temos para essas duas afirmativas? São os assumidos a priori. São tomados como verdadeiros desde o começo. Deu para entender isso? Quando alguém chega, não, a Escritura não é um livro inspirado, é simplesmente porque ele assumiu isso. Ele não tem como comprovar isso cientificamente. Ele não tem. Agora, o que é que nós podemos construir em cima desses dois modelos? Então, o prédio que é construído sobre o primeiro modelo ou sobre o segundo modelo revela onde é que está a verdade. Uma proposição, uma declaração, um axioma, um pressuposto, ao ser afirmado, quando eu jogo ele na realidade, ele passa no teste da realidade, se ele for verdadeiro desde o começo, ok? Então, eu preciso de uma ferramenta apropriada para a leitura das Escrituras. Outra coisa é a linguagem teológica. A gente talvez nem perceba isso, tá? Mas há uma discussão entre os nossos de que a linguagem que eu devo utilizar para a Escritura é a linguagem de analogia. Tá? É reconhecer que aquilo que está na Escritura é semelhança, toca aquilo que Deus me mostra, mas não quer dizer que é exatamente assim. É João Calvino quem fala nas suas Institutas, livro 1, capítulo 16, seção 13, se eu não me engano, de que é melhor que a gente de fato fique com essa acomodação de Deus.
Né? É Deus que ele se acomoda na sua linguagem para nós. Na verdade, ele utiliza uma expressão que é Deus sussurra para nós. Né? Ele está sussurrando e eu entendo o que é, mas não quer dizer que é tudo que eu precise, que eu tenha que conhecer absolutamente tudo disto. Eu preciso dizer isso porque se a gente não fizer isso, a gente pode cair em dois erros. O primeiro, o erro do racionalismo, tá? E o segundo, do irracionalismo. No primeiro momento, eu estou dizendo que todas as vezes que a Escritura diz Deus se arrependeu, então é isso mesmo que aconteceu. É isso mesmo. E na segunda ocasião, quando eu digo que a Escritura, Deus se arrependeu pelo irracionalismo, então eu digo, olha, nada disso aconteceu. Isso nem passou na cabeça de Deus. Ora, ao usar a linguagem analógica, eu posso não saber completamente o que aconteceu lá, mas alguma coisa houve. Tá? E detalhe, ao falar em linguagem analógica, o melhor referencial para nós é o próprio Cristo. Ele quem tem esse caráter análogo ou analógico para nós. De maneira que, ao olhar para Cristo, eu sei quem de fato Deus é. Eu sei quem Ele é. Na verdade, foi o próprio Jesus quem disse isso. Então, ao olhar para Ele, eu sei o que é a relação de Deus com o homem. Porque Cristo, por ser a encarnação, né, tocável, palpável, me mostra esse tipo de relacionamento. Então, a linguagem que Cristo usa para falar sobre o seu Pai é a linguagem suficiente. Então, eu não preciso tentar. E o grande problema é que quem muda esse tipo de linguagem, ele não é coerente. Então, ele usa aqui, Deus se arrependeu. Mas aqui está dizendo que Deus matou, ele vai alegorizar esse, ou dar uma metáfora a esse, mas não a esse. Deu para entender? Então, o princípio de analogia vai compreender qual é a expressão desse e qual é a expressão desse outro, tá bom? Depois eu posso dar alguns outros materiais para os irmãos nisso aqui, tá? Os desafios reais precisam ser enfrentados com reflexão teológica. Irmãos, não se faz teologia da noite para o dia. Vocês viram no caso de John Hick, ele não foi pastor da noite para o dia, né? Eu sei que no nosso contexto é completamente diferente, mas ele primeiro foi terminar um doutorado, né? E tudo bem que terminou mal, né? Mas no final das contas, os desafios que nos são lançados devem ser respondidos à altura, com reflexão teológica. Se debruçar, irmãos, nesses questionamentos, nessas lutas, nesses desafios, é tarefa nossa. Um detalhe muito importante, né? Eu e o pastor Cleito conversávamos ontem, e eu lembrei-me do livro Lendo as Escrituras com os Pais da Igreja. Os pais da igreja eram pastores, faziam sua teologia no pastorado. Agostinho escreveu a Trindade no pastorado. Irineu escreveu Há Diversos Héreses, contra as heresias, no pastorado. Justino Mártir defendeu o cristianismo no pastorado. Clemente, idem. Então, esses homens estavam refletindo com teologia pesada no pastorado, né? Isso significa que os desafios que aparecem devem ser respondidos por nós pastores. Tá? Eu me lembro uma vez, eu encerro com isso, eu, Jonas Madureira, o André Guersky, o Fabiano, o Ronaldo, o Tarcísio, começamos uma discussão sobre lógica paraconsistente. É uma loucura. E estávamos lá no Facebook fazendo esse diálogo. E o Jonas apresentou essa discussão aos professores lá na USP. É USP, né, onde ele estuda, né? Na USP. Mas ele não disse quem era que estava discutindo. Eu falei, rapaz, os caras estão discutindo isso aqui, esse assunto. Aí ele disse, e são pastores. Ele disse que o mestre, o professor lá, regalou os olhão, assim, como é que é? Pastores discutindo isso? Irmãos, nós precisamos resgatar essa tarefa entre nós. Precisamos resgatar esse labor teológico que nós precisamos exercer respondendo no nosso ministério pastoral. Tá? Não pense no seu ministério com um ministério existencial. Tá? Os membros da sua igreja vão lidar com esses questionamentos que John Hickes apareceu. Okay? E eles vão precisar de respostas sólidas, dependente de reflexão teológica. Reflexão feita com o orar e trabalhar. Orar e trabalhar. Envolvendo assim e desenvolvendo um ministério que responda aos sérios desafios que nos são lançados. Ok? Muito obrigado.